Jesus. Feche seus olhos. Continue em adoração ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida.
queremos tua presença, Senhor Jesus. Não adianta, Senhor Jesus, irmos sem tua presença. O que seríamos de nós sem tua presença, Jesus? Quero habitar em tua intimidade, onde eu sei que eu vou te encontrar. Quero habitar em tua intimidade, onde eu sei que eu vou te encontrar. Se tua presença comigo não vai, eu não vou a nenhum lugar, só quero ficar onde tu estás. Se tua presença comigo não vai, eu não vou a nenhum lugar, só quero ficar onde tu estás. Só queremos tua presença, Senhor. Se esse é seu desejo, você pode cantar essa noite. Quero habitar em tua intimidade, onde eu sei que eu vou te encontrar. Quero habitar em tua intimidade, onde eu sei que eu vou te encontrar. Diga, se tua presença comigo não vai,
sem a tua glória no meu interior, e eu não vou sem tua presença. Diga isso. No meu interior, e eu não vou sem tua presença. No meu interior, e eu não vou sem tua presença, sem a tua glória no meu interior, e eu não vou sem tua presença, sem a tua glória no meu interior. Se tua presença comigo não vai, eu não vou a nenhum lugar, só quero ficar onde tu estás. Se tua presença comigo não vai, eu não vou a nenhum lugar, só quero ficar onde tu sem tua presença, sem a tua glória no meu interior. Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Pai amado, nós te queremos. Nós queremos a tua presença, Senhor. Diga a Ele: o meu melhor amigo é Jesus. O meu melhor amigo é Jesus.
se tiveres, diga a Ele. E se tiveres questões, Jesus é a resposta. E se precisares de um abraço, Jesus consola. Não é como os homens, não, não, não. Ele não é como os homens, não, não, não. Quando oras, Jesus ouve o teu clamor. Quando sofres, Jesus sente a tua dor. Quando precisas, Ele responde com muito amor. Não é como os homens, não, não, não. Oh, não é como os homens, não, 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 não. Qual é o nome dele? O nome dele é Jesus. Jesus. 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 Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que conhecendo meus maus hábitos ficou. Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus. Nas horas amargas da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. O único que conhecendo meus defeitos ficou. Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. Diga o nome dele. O nome dele. O nome dele é Jesus. Jesus. 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 Diga a ele assim, ó. O que seria de mim sem ti? Sem ti. Sem ti. O que seria de mim sem ti? Sem ti. Sem ti. O que seria de mim sem ti? Sem ti. Sem ti. O que seria de mim sem ti?
porque quando eu oro, nós clamamos. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, nós clamamos pelo teu santo nome. Que o teu nome seja engrandecido, o teu Espírito Santo desça nesse lugar. Vem com o teu poder, enche a tua casa, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nós clamamos, Senhor. Inclina, Senhor, diante das nossas orações. Nós clamamos pela tua presença. Nós queremos sentir o teu toque, nós queremos ouvir a tua voz. Ei, Senhor, nos ouve, Senhor, porque nós vamos clamar até o que o Senhor nos ouça. Não cansaremos, nós o adoraremos, o Senhor, Pai. Que o Senhor venha sobre nós, nos encha com teu Espírito Santo. Seja cheio. Eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar, porque quando eu clamo, tu te revelas o teu Espírito. Nós o adoraremos, nós te queremos, te desejamos. Seja cheio, seja cheio. Diga a Ele: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Ele conhece as tuas orações. Com Ele não dá pra usar máscara, com Ele não dá pra mudar, com Ele não dá pra fingir, com Ele não tem fingimento, com Ele não dá pra mudar a aparência, com Ele não dá pra esconder, porque Ele revela, porque Ele cura, porque Ele liberta. Clame esse nome, adore a Ele, adore a Ele. Nós o adoramos, nós oramos, Senhor, porque é uma receita, existe uma receita para entrar no céu, e a gente conhece essa receita. Existe uma receita que muda a vida, que ouve a voz do Senhor. Existe uma única receita, e é orar. Eu vou orar, eu vou orar. Nós oraremos, diga a Ele: tu te revelas pra mim, tu te revelas pra mim. Eu vou orar, eu vou orar, não cansarei. Eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Nós o amamos. Eu vou orar, eu vou orar. Revela o teu Espírito, revela o teu Espírito. Se manifesta no nosso meio. Tua presença é palpável. Eu vou orar, renova, renova, traz de volta. Ei, você conhece este lugar, Jesus conhece a tua voz. Eu sei que você já esteve nesse lugar de adoração, então adore a Ele, adore a Ele, porque Ele é digno de ser adorado. Ore a Ele, porque Ele conhece a tua voz. Ele tem saudade. Não faça dessa canção palavras falhas jogadas fora. Quando você disser eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu orarei, você está profetizando sobre a sua vida. Eu orarei, eu louvarei, eu clamarei, eu não cansarei, eu ouvirei a tua voz, eu serei cheio da tua presença, eu transbordarei, eu mudarei, eu vou mudar a minha casa, mudarei a minha família, mudarei a minha geração. A minha geração vai ser mudada pelo teu Espírito, a tua geração pode ser mudada pelo Espírito de Deus. As promessas estão de pé, as promessas estão de pé. Então ore, então ore. Você sabe este lugar, você conhece este lugar. Então ore. Eu vou
vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, porque quando eu louvo, tu te revelas pra mim, o teu Espírito se revela pra mim, o teu Espírito sente falta de mim. Nós o adoramos pelo que tu és. Nós o amamos, nós te amamos, nós te amamos. Declara o seu amor. Nós te amamos, só tu és meu Senhor. Te amamos, nome lindo, nome desejado, esperado, Rei dos Reis, está acima de todos. Aleluia, aleluia. Nós somos atraídos pela essa presença. É essa presença que muda o ambiente. É essa presença que você precisa atrair ela para sua casa, para sua família. É essa presença que você tem de andar com ela todos os dias. Muitos homens tiveram sua vida transformada porque eles atraíram a presença de Deus para a vida dele. Muitos profetas, homens de Deus, tiveram sua geração transformada, sua descendência transformada, porque decidiram clamar a Ele. E assim é nos nossos dias atuais. A Bíblia diz que chegará um tempo que o amor de muitos esfriarão. E se nós não pegar esse fogo da presença, e se nós não se alinhar com a presença, se nós não buscar essa presença, o que seria de mim e de você sem essa presença? Aleluia. Acenda essas luzes, por favor. O salmista Davi, ele entendeu o poder dessa presença. Lá no Salmo 27:4, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, e que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias. Então a casa do papai ainda continua sendo um lugar de adoração, um ambiente de adoração, um ambiente da manifestação da presença de Deus. O salmista Davi, quando o salmista Davi, ele se tornou rei de Israel, ele sabia que ele não poderia governar, ele sabia que ele não ia vencer, e ele sabia que ele não ia para lugar nenhum sem a presença de Deus. Por isso que a primeira coisa que Davi decidiu no seu coração, ele disse: sem Deus eu não posso reinar, sem Deus eu não posso avançar. Então o que foi que Davi fez? Ele decidiu buscar a arca do Senhor, porque a arca do Senhor naquela época representava a presença de Deus. Então Davi, ele decide trazer
a arca que representava a presença de Deus para Jerusalém. Então nós precisamos entender que a presença de Deus, ela é tudo nas nossas vidas. Muitos homens foram reconhecidos não por boniteza ou porque se vestiam bem, mas muitos homens de Deus e profetas de Deus, eles foram reconhecidos porque eles atraíam a presença de Deus. E nós só seremos reconhecidos nessa geração quando as pessoas olhar para nós e ver a presença e sentir a presença, a voz profética. Quando as pessoas olhar para nós e ver um testemunho verdadeiro do Senhor. Então nós precisamos entender e compreender que a presença de Deus, ela é tudo nas nossas vidas. Você pode ter muitos bens materiais, você pode ser uma pessoa rica, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem paz, você não tem alegria, você não tem felicidade, porque a verdadeira felicidade, ela vem do Senhor. Por isso que Jesus, ele fala: em mim tereis paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a decisão de buscar, a decisão de se entregar, a decisão de estar na presença do Senhor, ela depende de mim e de você. É nós que decidimos. É nós que atraímos a presença de Deus. Apesar que a presença de Deus, Deus na sua onipotência, onipresença, onisciência, Ele está em todo lugar. Mas Ele manifesta quando um homem de Deus clama, quando uma mulher de Deus clama, Ele se manifesta. Então nós hoje vamos reconhecer a história. E para confirmar a palavra, a Bíblia, o último louvor foi sobre eu vou orar. Nós sabemos que só tem um modo de nós atrairmos a presença de Deus. É através da oração e intimidade com Ele. É através da oração, através do louvor, através da adoração que nós atraímos a presença de Deus. E hoje você vai compreender, entender, e hoje nós vamos falar sobre um grande homem de Deus, que tinha tudo para não dar certo, que tinha tudo para não segurar a sua fidelidade, que ele tinha tudo para dizer: eu estou em outro lugar, eu estou em outro ambiente, estou longe da minha cidade, estou longe da minha família, estou longe de casa. Ele poderia tomar outra decisão. E primeiro eu quero te dizer a você que a nossa vida, ela é feita de decisão. A nossa vida, ela é feita de decisão. É você que decide. É você que decide se vai buscar. É você que decide se vai avançar. É você que decide se vai recuar. É você que decide se vai paralisar. É você que decide se vai trabalhar ou se não vai trabalhar. Há um livre-arbítrio. E ele está em nós. Ele está em mim e em você. Então, nós precisamos entender e compreender que a melhor decisão que nós fazemos na nossa vida é servir ao Deus de Israel. É atrair a presença de Deus para nossas vidas. Porque sem presença, nós não somos nada. Por isso que Jesus disse: sem mim, você não pode fazer nada. Sem mim, nada podereis fazer. Então hoje nós vamos contar uma história de um homem que decidiu avançar, que decidiu crescer em sabedoria e inteligência. E nós queremos inteligência, nós queremos sabedoria, nós queremos crescer em ciência, nós queremos crescer em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos da presença de Deus. Ela lhe traz alegria, ela lhe traz fé, ela lhe traz milagres,
ela lhe traz uma vida completa. E essa vida completa, ela só existe na presença de Deus. E nós vamos conhecer hoje a história de Daniel. E que na verdade você já conhece a história de Daniel. Mas teve atitudes na vida de Daniel que ela traz ensinamentos para mim e para você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1. Quem achou, dá um glória bem alto aí. Aleluia. Daniel 6:1 em diante diz assim: apareceu bem a Dário constituir sobre os reinos a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, ao quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes, os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, e fizeram firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, veja que essa versão, ela não está correta, porque quando fala qualquer Deus, esse D deve ser não maiúsculo, mas minúsculo. Quando fala o verdadeiro Deus, o Deus completo é esse Deus D, mas aí, quando a Bíblia fala qualquer Deus, é qualquer outro Deus. Então vamos lá. Ou qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 8. E agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Versículo 9. Por esta causa, ó rei Dário assinou esta escritura e edito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia. Quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu, como também antes costumavam fazer. Isso era de costume Daniel orar 3 vezes ao dia. Era de costume. Mas quando você vai lá para o capítulo 1, você vai entender. O rei Joaquim era o rei de Israel, e os babilônicos, eles invadiram Jerusalém, e eles trouxeram cativo pessoas de Jerusalém. E essas pessoas, eles queriam implantar
a religiosidade deles, os deuses que eles serviam. E como trouxeram eles cativos, eles quiseram apagar a identidade do povo de Deus que veio de Jerusalém para a Babilônia. Porque a coisa que o inimigo ele quer, irmão, é apagar a nossa identidade. Então veja, quando eles trouxeram eles cativos de Israel, o rei Dário, ele pediu para escolher jovens que tivessem boa aparência, que tivessem um pouco de sabedoria, de ensinamentos, e que eles queriam ensinar na língua deles, e que eles adorassem os deuses deles, e que eles seguissem os princípios dos babilônios. Não é à toa que o nome Daniel, ele foi mudado. Porque o inimigo, ele quer apagar a nossa identidade. Então o nome de Daniel foi mudado para Beltesazar. Então o que é que acontece? Daniel, um profeta do Senhor, um jovem de Deus, ele é levado como escravo para a Babilônia. E lá eles tentam apagar a identidade de Daniel. E diz, além dele ser escravo, além dele estar distante de Jerusalém, além dele estar distante do povo, da família, ele está aqui, vamos mudar o nome dele. Vamos apagar a identidade dele. Porque ele está na Babilônia, ele tem de adorar os nossos deuses, tem de seguir os nossos princípios. Mudar o nome de Daniel, mas o Deus de Daniel continuou sendo o mesmo. Porque muitas vezes você às vezes olha para você e diz, porque o mundo está corrompido, eu tenho de se corromper. Porque o sistema está indo assim, eu preciso ir também assim. Porque fulano de tal está andando assim, eu também tenho de andar assim. Mas a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós somos desse mundo. Então tentaram mudar o nome de Daniel. Até as comidas de Daniel eles tentaram mudar. Mas quando você vai em Daniel capítulo 1, versículo 8, coloca aí. Daniel 1, 8. Daniel, ele toma uma decisão na sua vida. E essa decisão que eu e você, nós precisamos tomar, não só uma vez na vida, mas todos os dias da nossa vida. E qual é essa decisão? É de não se contaminar com esse mundo. É de não se contaminar com as regalias que o mundo oferece. Então a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 8, Daniel 1, 8. Olha a decisão de Daniel. Aleluia. E Daniel assentou-se no seu coração de não quê? De não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se. E é essa palavra que Deus tem para o meu coração, para o seu coração essa noite, é de não se contaminar. Porque a decisão está em mim e você. Daniel, ele podia se corromper. Daniel disse, eu estou fora da minha cidade. Eu estou longe da cidade. Eu estou servindo ao rei Dário. Estou fora da minha cidade. Ele podia se contaminar. Mas ele tomou uma decisão do seu coração de não se contaminar. E essa decisão, que lá em Deuteronômio 30:19 diz, coloca aí, Deuteronômio 30:19. É nós que precisamos tomar essa decisão. E olha o que é que a Bíblia diz. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto, o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. O que é que Deus diz para mim e para você?
O que é que Deus diz para mim e para você? Ele diz para mim e para você o quê? Eu não estou entendendo. O que é que Ele diz para mim e para você? Escolhe. Tome a tua decisão. É você que decide. O que é que a Bíblia diz? Eu tenho os céus e a terra hoje, tenho um propósito diante de ti, que te pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que é que Ele diz? Escolhe. Então, quando Ele diz escolhe, o poder da decisão, ele está na minha e nas suas mãos. É nós que decidimos se queremos andar em caminho de vida ou em caminho de morte, em caminho de bênção ou caminho de maldição. É nós que escolhemos. É nós que decidimos viver os propósitos e os planos que Deus tem para mim e para a sua vida. Então Daniel, ele diz bem assim: eu estou fora da minha cidade, eu estou fora dos princípios lá, mas o Deus que eu sirvo, eu vou continuar servindo aqui. Por mais que eles queiram me contaminar, por mais que eles queiram que eu adore outros deuses, por mais que eles queiram colocar outros princípios na minha identidade, mas ele tomou uma decisão no seu coração de não se contaminar. E essa escolha, ela está nas minhas mãos. É nós que decidimos se nós queremos andar no caminho da vida. É nós que decidimos se queremos andar no caminho da bênção. Mas também é nós que decidimos se andarmos no caminho da morte ou caminho da maldição. O problema dessa geração é que anda em caminho de morte e quer ser abençoado, anda em caminho de maldição e quer ser abençoado, anda em caminhos errados e quer ser próspero, anda em caminhos em delitos errados e quer ter uma vida transformada. A vida só é transformada a partir do momento quando você toma uma decisão no seu coração de não se contaminar. E Daniel tomou essa decisão, irmão. Tentaram mudar até o nome do homem, tentaram até mudar a identidade dele, mas ele diz: eu servi a Deus lá em Jerusalém, eu vou servir o Deus também aqui na Babilônia. E as mesmas escolhas que nós precisamos entender, as mesmas decisões que nós precisamos entender. Servimos a Deus aqui na igreja, nós precisamos servir a Deus lá na nossa casa. Servimos a Deus aqui na igreja, precisamos servir a Deus lá no nosso trabalho. Precisamos servir a Deus aqui. Você precisa servir, a mostrar e servir a Deus lá na faculdade, lá no colégio, lá onde você estuda. Porque nós carregamos a presença de Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. É nós que carregamos essa presença. Mas precisamos decidir. É nós que decidimos. Então Daniel tinha tudo para se corromper. Daniel tinha tudo para as pessoas dizer bem assim: já era, os planos, propósitos, tudo que ficou para trás, esquece tudo, Daniel, porque você agora é escravo, você agora está servindo o rei Dário. Mas não, Daniel, ele propôs no seu coração de não se contaminar com os princípios, com os deuses, com as regalias, com as comidas oferecidas. Porque às vezes você diz: porque eu estou no meu trabalho só tem ímpio, eu tenho de seguir o mesmo sistema. Porque eu estou no colégio só tem eu de servo de Deus. É aí que você tem de dar o seu testemunho. As pessoas têm de olhar para você e ver, e você decidir no seu coração de não se contaminar. Então uma da decisão de Daniel foi de não se contaminar. Precisamos tomar essa decisão. Daniel habitava no meio de um povo ímpio, mas Daniel não deixou se corromper nem se contaminar. Segunda coisa que nós vemos em Daniel: ele tinha testemunho para falar para as pessoas. O testemunho, a vida de Daniel era um testemunho. Não é à toa que o rei Dário, ele colocou, ele tinha 120 províncias, e ele colocou muitas pessoas para tomar conta daquelas províncias.
E ele delegou 3 para tomar conta daquelas 120 províncias. E a Bíblia diz que Daniel era um dos escolhidos para tomar conta de tudo. Porque o inimigo não quer ver você crescer, não quer ver você avançar. O inimigo quer ver você paralisado. E muitas vezes, quando você tem chamado e propósito de Deus, as pessoas ímpias, eles querem te paralisar. Eles não querem ver você fluir. Mas o que é que nós vemos em Daniel? Que as pessoas caçaram algo na vida de Daniel, para eles tentar colocar Daniel contra a parede. Eles caçaram um defeito em Daniel. Eles caçaram um mau testemunho em Daniel. Eles caçaram um mau caráter em Daniel. Porque eles queriam derrubar Daniel. Mas eles olharam para Daniel, irmão. Daniel era fiel a Deus. Daniel era obediente a Deus. E a Bíblia diz que eles caçaram defeito em Daniel, ou algum vício em Daniel. E a Bíblia diz que eles não encontraram. Porque uma das coisas que transforma a vida de pessoas, irmãos, é o meu e o seu testemunho. Às vezes você não sabe pregar, mas às vezes o seu testemunho, ele é uma pregação. Nós precisamos entender isso. As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão ao redor do nosso trabalho, aonde você estuda, aonde você anda, o lugar onde você anda, as pessoas precisam olhar para você e ver um testemunho. Porque nós somos um testemunho vivo, nós somos a palavra de Deus viva. E sabe como é o apóstolo Pedro, ele diz que um marido é ganhado pela mulher para Jesus, através de quê? Do seu testemunho. Então nosso testemunho, ele fala mais alto. Como é que nós queremos ganhar uma pessoa para Cristo e nós fala mal daquela pessoa para aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus? Como é que nós queremos ganhar uma pessoa para Jesus que na igreja você é crente e lá fora você não é? Como é que você quer ganhar uma pessoa para Jesus que dentro da igreja você é uma coisa e lá fora você é outra? Nós precisamos ter o caráter transformado. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo nas nossas vidas. E interessante que tem pessoas que se espelham em você. Você, quando é uma pessoa, um homem de Deus e uma mulher de Deus, assim, quando eu me converti, uma das palavras que eu tomei posse foi que uma pessoa que me discipulou, eu nem ouvi falar de Jesus por ele, e ele dizia bem assim: Barbosa, uma das coisas que você tem de fazer quando você se converter é andar com homem de Deus, se alinhar com homem de Deus, homem que tenha testemunho. Sabe por quê, irmãos? Pessoas fiel a Deus, ele tem testemunho. E aonde você anda, você é um espelho para aquela pessoa. A pessoa pode ser ímpio, mas você é um espelho. Eu não sei se você já chegou em algum ambiente que estava aqueles palavreados, aquelas coisas de palavras desavessas, aquelas conversas frouxadas mesmo daquelas pessoas que não conhecem Deus. E você chega naquele ambiente e as pessoas dizem bem assim:
Ei, vamos mudar a conversa que o irmão chegou. Isso é testemunho. As pessoas olham para você e vê testemunho em você. As pessoas têm um respeito porque você serve a Cristo. Mas quando você está num ambiente que as pessoas não ligam e fica conversando, é porque você perdeu o seu testemunho. As pessoas não têm você como homem de Deus e mulher de Deus. Então nós somos um espelho. O nosso testemunho, ele fala muito alto para as pessoas. Às vezes até seu colega de trabalho, ele tem você como espelho. Ele não está servindo o mesmo Deus que você está servindo, mas ele tem você como homem de Deus e uma mulher de Deus. Então você tem de ter testemunho, porque eles caçaram defeito, eles caçaram vício, eles caçaram alguma coisa em Daniel para ir contra Daniel. E a Bíblia diz que eles não encontraram porque Daniel tinha caráter. Então no seu trabalho, na faculdade, no colégio, aonde você andar, você é um espelho. E você tem de ter testemunho para aquelas vidas. Aleluia. Terceiro, Daniel não deixava o trabalho, as distrações, tirar o tempo de Deus. Porque nós estamos numa geração, e principalmente aqui no Nordeste, e principalmente pessoas que trabalham em Petrolina, e com essa construção aí que está tendo aí, e até pelo que o tempo aqui no Nordeste é muito quente. É como as pessoas dizem que aqui no Nordeste tem 2 sol. E nós sabemos, irmãos, que no dia a dia nós cansamos. Tem dia que nós chegamos em casa, parece que nós, em vez de nós estar trabalhando, nós levamos uma surra, chega um pouco cansado. Porque só o sol, já muitas vezes ele causa fadiga na minha e na sua vida. Por exemplo, hoje foi muito quente. E você fica espafarido dentro de casa. Mas muitas vezes, irmão, o trabalho, o cansaço. Às vezes você chega em casa e diz: eu não vou para a igreja porque eu cheguei cansado. Eu não vou para o culto de oração porque eu trabalhei e estou cansado. Ou muitas vezes as distrações têm tirado o tempo de você buscar a Deus. Ou às vezes o seu trabalho é muita coisa, e você disse: não, eu já tenho muita coisa para resolver, eu vou ficar em casa porque eu tenho de resolver, porque... Mas nós aprendemos com Daniel, que Daniel não deixava as distrações, o seu trabalho, tirar o tempo de Deus. Porque muitas vezes nós dissemos: nós trabalhamos muito e não temos tempo para buscar o Senhor. Mas Daniel, ele era diferente, irmão. Eles tomavam conta de 120 províncias. E hoje nós temos a tecnologia nas mãos, que através da internet, através do seu WhatsApp, você faz programações. Fica mais fácil de você falar com uma pessoa até que está no outro lado do mundo, no Japão. E hoje se torna tão fácil, irmão, que, por exemplo, eu trabalho na empresa, mas tem uma equipe que está agora trabalhando de noite lá na empresa, e ela é acompanhada pela programação que eu passo. E se acontecer alguma coisa, eles passam para mim: presbítero, aconteceu isso, o ar deu problema, o pneu do trator furou, o ar fez isso, aquelas coisas, e eu resolvo por aqui. Mas naquela época, irmão, as coisas eram mais difíceis, porque Daniel não tinha as mesmas regalias que nós tínhamos, então ele trabalhava mais. Ele trabalhava mais, sabe por quê? Porque se ele quisesse acompanhar a pessoa, se ele tivesse
que se ele quisesse ver uma província, ele tinha de sair lá e caçar um meio de ir lá, ver o que estava acontecendo, se estava tudo ok, se não estava. Hoje em dia está mais fácil ter um WhatsApp. Hoje em dia está mais fácil ter um rádio para você se comunicar. Mas naquela época, irmão, era mais difícil. O homem tomava conta de 120 províncias. Era para ele ter muitas coisas para não buscar a presença do Senhor. Era para ele ter muitas distrações para tirar o tempo de Daniel, o tempo de buscar, o tempo de adorar. Mas a Bíblia diz no versículo 10 que de como costume Daniel orava 3 vezes ao dia. Um homem que não tinha as mesmas regalias que nós temos hoje. Era mais difícil, era mais complicado. Mas Daniel 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Ele não botava desculpa no cansaço. Ele não dizia que tinha muitas coisas para resolver. Ele não botava desculpa. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Eu não sei vocês, mas se eu perder o horário da minha oração, ou se eu não orar, e se eu não buscar, e se eu não tiver intimidade com Deus, ou se eu não meditar na palavra, bate uma preocupação em mim, bate algo estranho em mim, diz-me assim, o Espírito Santo, ele fala, você não orou hoje ainda. E eu te digo uma coisa, entrega as primícias todos os dias a Deus antes de você ir trabalhar. Antes de você ir para o seu trabalho, antes de você resolver suas coisas, faz uma oração, tem aquele tempo de intimidade com Deus. Lança fora o cansaço, lança fora as desculpas, lança fora as distrações, e toma uma decisão na sua vida, e dizer assim, eu vou buscar a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque sem a presença nós não vivemos. Sem a presença os planos não saem perfeitos. Daniel não tinha desculpa. Daniel orava 3 vezes ao dia. Não tinha cansaço que parasse Daniel. Não tinha distrações que parasse Daniel. Não tinha empecilhos que parasse Daniel. Porque a oração, ela é a chave para mim e para você. Até os prefeitos, os governadores, os presidentes, eles sabiam que o Daniel era um homem de oração. Agora já pensou você convidar uma pessoa para vir para um culto de oração? Irmão, que Deus culto lá. Ô irmão, vai ser um prazer te receber lá. O culto de oração é segunda-feira. Aí o irmão chega aqui e diz, rapaz, eu fui convidado por fulano de tal. Poxa, como é que uma pessoa me chama para eu vir para o culto de oração e não está aqui? Como é que a pessoa me chama para eu vir para o culto de domingo e ele não está aqui? Como é que tem oração e esse homem não está aqui? Como é que tem oração e essa mulher não está aqui? Mas Daniel, as pessoas viam que ele orava, até os ímpios sabia que ele era um homem de oração, que ele tinha intimidade com Deus. E quando as pessoas sabem que você é um homem de oração, uma mulher de oração, o que é quando ele se sente aperreado, quando a tribulação bate na porta, quando a enfermidade bate na porta, a primeira coisa que ele faz é ligar para um homem de Deus e uma mulher de Deus, irmão, ore por mim. E a Bíblia vem alertando a eu e a você. Jeremias 33:3 diz, clama a mim que eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas
que não sabe. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a mim e eu chegareis a vós outros. A Bíblia fala em Jeremias 29. Ele diz bem assim: eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós, assim diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que vos deseja. Aí ele diz: aí me invocarei e eu irei. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscai de todo o vosso coração. Aí ele diz: aí serei achado de mim, assim diz o Senhor. A Bíblia também fala em Isaías 55, versículo 6, diz bem assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai Ele enquanto Ele está perto. O que nós precisamos entender, que nós precisamos lançar fora a desculpa, lançar fora o cansaço. E nós precisamos entender que a prioridade na minha e na sua vida é uma vida de intimidade com Deus. Você põe um saco seco em pé, ele não fica em pé. É a mesma coisa acontece com servo de Deus e serva de Deus. Se ele não tiver uma vida de oração, se ela não tiver uma vida de oração, não se sustentem. Quando vem as tribulações, quando vem as tempestades, quando vem as lutas do dia a dia, ele não tem respaldo. As coisas se tornam mais difíceis, as coisas se tornam mais complicadas. Até para você resolver as coisas são mais complicadas. Mas quando você tem uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, quando você vai resolver as coisas, Deus já tem ido na frente, já tem acalmado a tempestade. Nós precisamos entender, irmão, que Daniel tinha muitas coisas para tomar. Daniel trabalhava, mas a Bíblia diz que Daniel, como de costume fazia, ele orava 3 vezes ao dia. Lança fora a desculpa, lança fora as distrações, lança fora o cansaço. Sem presença, você canta e não tem unção. Sem presença, você toca e não tem unção. Sem presença, você prega e não tem transformação. Sem presença, você não é nada. Porque o que engrandece a minha vida e a sua vida, irmão, é a presença de Deus. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então lança fora essas coisas, essas desculpas. E eu estou com esses dias com um desejo tão grande no coração. Eu já falei umas pessoas aqui que eu estou indo para o monte toda sexta-feira. Estou indo para o monte, já falei umas pessoas. Toda sexta-feira nós vamos. Quando tem alguma coisa na igreja de sexta, nós muda para quarta. E gostoso, vamos lá, oramos pela vida de vocês, oramos pela família de vocês. Porque, irmão, chegou o tempo, e vai chegar tempos trabalhosos, tempos difíceis, que o coração de muitas pessoas endurecido. A Bíblia diz que chegará tempo que o amor de muitos esfriarão. E se nós não tiver abastecido da presença, se nós não tiver uma vida de busca, uma vida de intimidade, nós não vamos aguentar as tribulações que vai vir sobre nós. Precisamos orar, parar de dar desculpa. Na hora da oração você aparece alguma coisa, porque é que sempre vai aparecer, irmão. Por isso que quando chega a hora da oração, eu fecho a porta, eu fecho o meu quarto, e a mulher sabe, se chegar lá em casa, na hora da oração, ela diz logo: eu não bato na porta nem chamo ele. Porque prioridade é ele. O que transforma é ele. O que liberta é ele. O que faz você abandonar o vício é ele. O que faz você ter atitude é ele. O que muda a tua casa é ele. O que muda a tua vida é ele.
O que muda teus planos é Ele. O que muda teus projetos é Ele. Ele é tudo na sua vida. E você precisa ter tempo com Ele. Alinha a tua vida com a presença para você ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. Tem alguém me entendendo? Dá um glória aí. A Bíblia diz que chegou uma sentença para Ezequias. O profeta Isaías chega lá e diz: ó, Deus mandou tu colocar a casa em ordem, porque tu morrerá e não viverá. Aquele rei tinha autoridade, ele podia correr atrás de Isaías, e ele podia dizer: não, eu não quero morrer, Isaías, que negócio é esse? Ele poderia falar com Isaías e falar algumas coisas com Isaías. Mas o profeta Ezequias, ele sabia que o profeta Isaías não podia resolver nada, porque a sentença veio de Deus. Ele sabia que quem só poderia resolver o problema da vida dele seria Deus. Então ele não vai atrás de Isaías, do profeta Isaías, que profetizou através de Deus na vida dele. Ele foi clamar ao Deus de Israel para mudar a sua sentença, para mudar a sua história. E ele clamou e ele orou a Deus, e a Bíblia diz que Deus acrescentou mais 15 anos de vida para ele. A oração muda a sentença, a oração muda planos, a oração muda atitudes, a oração te dá vitória, a oração faz você avançar em Cristo, que é a unção e a autoridade. Decide crescer numa vida de oração. Você começa a orar. Eu mesmo, quanto mais eu busco, eu sonho de noite expulsando demônio em pessoas, orando em pessoas. E geralmente quando eu sonho expulsando demônio em pessoas, logo em seguida, pessoas vêm atrás de mim para orar em pessoas endemoniadas. Porque quando você é um homem de oração, e quando você é uma mulher de oração, quando está alguém passando necessidade ou precisando, Deus vai indicar você, Deus vai colocar você, Deus vai chamar você, Deus vai enviar as pessoas para chamar você. Seja um homem de oração ou uma mulher de oração. Daniel segurou a fidelidade dele até na cova dos leões, irmãos. Lançaram Daniel na cova dos leões, mas Daniel segurou a sua fidelidade. E eu te pergunto essa noite: como está a sua fidelidade? Nos dias da adversidade. Como está a sua fidelidade quando você está no deserto? Ou como está a sua fidelidade quando alguém fala mal de você? Como está sua fidelidade quando uma pessoa pisa no seu calcanhar? Qual será a sua decisão? Qual será a sua fidelidade? Porque nós conhecemos homens de Deus e as mulheres de Deus é quando estamos no deserto. A Bíblia fala lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 e 2, que quando Deus tirou aquele povo do Egito, eles passaram no deserto. Porque o deserto é lugar que nós somos provados. No deserto é lugar para ver se nós somos fiel ou infiel. Aquele povo passou no deserto para Deus provar o coração. E eu te pergunto: onde está a tua fidelidade? É só quando tudo está bem? É só quando as coisas estão dando certo? É só quando as coisas não faltam na tua casa? É só quando as compras, quando o salário, quando as coisas estão prosperando, quando as coisas estão avançando? A tua fidelidade como é no deserto, nas adversidades, nas batalhas, nas lutas? Mas a de Daniel, até na cova dos leões, ele segurou a sua fidelidade. Deus levantou para nós ser fiel, irmão.
para nós representar o Senhor nas tribulações, nas aflições, no deserto, nas adversidades. Precisamos mostrar nossa fidelidade. E eu te pergunto, como é que Deus está te olhando hoje? Como é que está a sua fidelidade diante de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Deus usou Daniel como profeta naquela geração, para transformar aquela geração. E eu te pergunto, como você está vivendo com a sua vida? Sua família tem você como um homem de Deus e uma mulher de Deus? E eu te pergunto mais forte ainda. Entenda, você é um exemplo para essa sociedade. Você é um exemplo para a sua família. Você tem sido um exemplo para os seus filhos. Você tem sido um exemplo para essa geração. Como é que está a sua fidelidade e a sua vida diante de Deus? Como é que estão as pessoas que andam do seu lado? Qual é o exemplo que você tem dado a essa sociedade? A Bíblia diz em Daniel, foi lançado na cova dos leões, segurou a sua fidelidade. A Bíblia diz que os leões, Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, fechou a boca do inimigo, e tirou Daniel. O rei Dário nem dormiu de noite, ele não conseguiu dormir de noite, ele jejuou. Será se o homem tinha testemunho e fidelidade a Deus? E ele saiu correndo, ele não foi fazer outra coisa. A Bíblia diz que ele saiu de manhã e foi correndo logo para onde? Para o lugar onde Daniel estava. E ele disse: Daniel, será se o teu Deus? Aí Daniel disse: Senhor, coloca aí no versículo 26. Daniel 6, 26. Olha o que é que o rei Dário fala. Eu vou ler na minha versão aqui. Versículo 26. Vamos ler logo o 25. Então o rei escreveu todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. E da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de quem? Porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. E Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. É nessas horas, irmão, que nós somos provados. Quando tudo está bem, glória a Deus, aleluia. Quando as coisas vai tudo bem, é fácil você adorar, é fácil você louvar, é fácil você engrandecer o nome do Senhor, é fácil você glorificar o nome do Senhor. Mas eu quero ver você segurar a sua fidelidade, a sua obediência a Deus, quando o gigante bate a porta, quando o pecado bate na porta, quando as distrações vêm, quando as lutas vêm, quando as batalhas vêm. E muitas vezes nós passamos essa luta, irmão, e no final nós continuamos a nossa fidelidade
é para o nome do Senhor ser exaltado. Daniel transformou aquela geração através da sua fidelidade, da sua obediência e do seu poder de decisão, de não se contaminar. Ei, estamos no mundo, mas nós somos desse mundo. Somos filhos de Deus, somos co-herdeiros de Cristo, somos filhos da promessa, estamos debaixo de uma palavra. A Bíblia diz que o reino de Deus não vem com a aparência humana, mas o reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. Precisamos soltar esse leão que está dentro de você, que está rugindo dentro de você. Você precisa testemunhar, você precisa glorificar, você precisa exaltar, você precisa engrandecer o nome do Senhor. Estou finalizando. Aleluia. Quando você quer resolver as coisas do seu jeito, vou repetir, quando você quer resolver as coisas do seu jeito e não consulta a Deus, é porque você está confiante em você e não em Deus. Eu não sei se você está me entendendo. Quando você quer resolver as coisas do seu jeito e não consulta a Deus e resolve, é porque você está confiando em você e não em Deus. Por isso que tem muitas pessoas que erram, irmão, porque não consulta a Deus. Vai fazer as coisas e não consulta a Deus. E o seu eu e a sua confiança em você está tão do jeito que resolve as coisas do dia para a noite. Por isso, quando é para tomar decisão, quando a pessoa chega para mim, presbítero, aí sai assim, vamos orar a Deus. Eu não digo que você vamos fazer logo isso, não. Eu digo, vamos orar a Deus, espera a confirmação de Deus. Mas muitas vezes a confiança em você está tão grande que às vezes você não recebe a resposta de Deus. E você faz do seu jeito. E quando você faz do seu jeito, é 99% para dar errado. Então tira a confiança de você e coloca a confiança no Deus de Israel. E para finalizar, 2 Crônicas 7,14, uma palavra que é para mim e para você. Coloca aí, 2 Crônicas 7,14. Fique de pé, acenda as luzes, ou apaga essas luzes, por favor. 2 Crônicas 7,14. A palavra que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Seja bem-vindo, Senhor, a esse lugar. Está falando comigo e com você. Aí tem a resposta de tudo para a sua vida. De tudo que foi falado, de tudo que foi pregado essa noite. Decide nisso aí. Aqui tem resposta para mim e para a sua vida. Aqui tem resposta para os seus planos, os seus projetos. Essa palavra ela vem para dividir alma e espírito, junta e medulas. Viva a palavra de viva 2 Crônicas 7,14, que diz bem assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e sararei a tua descendência, e sararei as pessoas. O que está faltando é você clamar. O que está faltando é você obedecer. E o que está faltando essa noite é você tomar uma decisão na sua vida.
Seja fiel. Seja fiel no pouco, porque Deus vai te colocar sobre o muito. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Segura a tua fidelidade. Presbítero, você não sabe o tamanho do deserto que eu estou passando. Ei, você está no deserto. Deus colocou o povo do Egito para passar no deserto, para provar o coração. Às vezes você está no deserto e Deus está provando o seu coração. Às vezes você está na batalha, está na luta, Deus está provando o teu coração. Deus está provando a tua fidelidade. Se humilha, se arrepende, se converte nos teus maus caminhos. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Primeiro Deus quer transformar você por dentro. Primeiro Ele transforma você por dentro. Às vezes você está clamando para transformar fulano, ciclano, tal. Mas às vezes Deus quer transformar primeiro você. Porque você transformar. Porque você com a presença. Ou porque você com a glória dEle. Porque você com a presença dEle. Pode ter certeza que as coisas vão dar certo. Pode ter certeza que as coisas vão avançar. Porque Ele diz que eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. É Ele que vai na tua frente. A Bíblia diz que a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. É Ele que tem de pelejar por você. O que você tem de estar é na fidelidade. Quando Daniel soube que ia ser lançado da cova dos leões, ele não foi caçar problema com ninguém. Ele não foi resolver as coisas no braço. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi lá para o lugar que ele fazia, que ele orava, que ele buscava. Sabe por quê? Os meus problemas, os seus problemas, as minhas dificuldades e as suas dificuldades, as minhas aflições e as suas aflições, só Ele pode resolver. A ansiedade, a depressão, a enfermidade, só Ele pode resolver. Porque sem Ele, nada podereis fazer. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está o teu testemunho. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei como é que está a sua vida de fidelidade. Mas eu queria que você fizesse uma aliança com Deus essa noite. Eu queria que você profetizasse sobre a sua vida essa noite. E você colocasse a mão no teu coração. E você entregasse tudo a Ele. E dizer-me assim: Senhor, gere em mim fidelidade. Senhor, gere em mim obediência. Senhor, gere em mim um caráter transformado. Faz essa oração a Ele. Clama ao Deus de Israel. Clama ao Jesus de Nazaré. Entrega tudo a Ele. Abre teu coração para Ele. Diga: Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Senhor, eu quero ter uma vida transformada. Segura a tua fidelidade. Honra o Senhor nos pequenos e grandes detalhes. Abre teu coração para Ele. Eu vou clamar. Atrai a presença dEle para a sua vida. Atrai a presença dEle para a sua casa. Porque quando eu clamo, Tu te revelas pra mim. O que vai mudar essa geração é a presença de Deus na sua vida e na vida das pessoas que precisam. Eu vou clamar. E Deus quer usar você como usou Daniel. Porque quando eu clamo, presbítero, mas você não sabe. Presbítero, você não sabe o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido. Eu vou buscar. Mas tudo isso pode passar. Eu vou buscar, porque quando eu busco, toma uma decisão hoje. E a melhor decisão que você faz hoje é entregar a sua vida a Jesus. A melhor decisão que um homem ou uma mulher faz na sua vida
te revelas pra mim. Entrega a sua vida a Jesus. Ei, Eu vou orar, Deus preparou essa mensagem essa noite para eu você. vou orar, eu vou orar. Você que tem quebrado uma aliança. Eu oro, tu te revelas. Você que tem se afastado da presença do Senhor. Eu vou orar, eu vou Você orar, eu vou orar, que quer se reconciliar essa noite. porque quando eu oro, tu te revelas. E você não quer ser reconhecido pelos homens, mas por Deus. Eu vou clamar. A melhor decisão que você pode fazer essa noite é entregar a sua vida a Porque Jesus. quando eu clamo, E eu te pergunto, tu te revelas. quem aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Quem aqui toma essa decisão de voltar para os pés do Senhor? Eu vou louvar, eu vou louvar. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui para frente. Tu te revelas. Se você quer renovar a sua aliança com Deus, vem aqui para frente. Eu vou louvar. Você quer avançar, você quer crescer, Eu vou louvar, você quer vencer suas lutas, batalhas. quando eu louvo, Você não vai vencer só. elas pra mim. Você só vai vencer se Ele estiver na frente. Eu vou buscar, eu vou buscar. Mais uma vez eu pergunto, quem é essa noite? Quem quer renovar sua aliança com o Porque Senhor? quando eu busco, Quem tu quer te entregar a sua vida a Jesus essa noite? revelas pra mim. Saia do seu lugar. Saia do seu Eu lugar. vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas pra mim. Aleluia. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Glória a Deus. tu te revelas pra mim. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Revelas pra mim. A graça e a paz